Oi, meu nome é Karina Gonçalves Cavilha, faço parte da Universidade Estadual do Centro-Oeste, a Unicentro, no setor de Ciências Agrárias e Ambientais, do curso de Engenharia Ambiental. Estou apresentando sobre o meu estudo de toxicidade de efluente de laticínio através de análises citogenéticas de raízes de Allium cepa, do segundo Fórum Online da Educação do Meio Ambiente e Sustentabilidade. Meus orientadores foram o professor Dr. Newton César Pires Bioni e a professora doutora Kelly Geronaso Martins. Então, sobre as observações macroscópicas, onde se analisa o nível de crescimento radicular e visualizações a nível microscópio, com o estudo das células em divisão, o que contribui com informações e um bom detalhamento, tanto de forma quantitativa como qualitativa. Então, os organismos da espécie Allium cepa, considerados excelentes bioindicadores toxicológicos, têm sido amplamente utilizados para análise de genotoxicidade de diferentes substâncias, pois apresentam uma boa confiabilidade nos resultados, podendo ser avaliados durante o ano inteiro e apresentam homogeneidade, tanto genética como fisiológica. Então, alterações no índice mitótico e anormalidades citológicas no ciclo celular de células meristemáticas de raízes de Allium cepa foram descritas em diversos trabalhos de monitoramento de poluentes em recursos hídricos e em efluentes industriais. Então, ao avaliar os possíveis efeitos genotóxicos do efluente resultante da produção de laticínio, na sua forma bruta e após diluição em água destilada, através de análises mitóticas detalhadas de raízes de Allium cepa, expostas às tais efluentes. Então, os materiais e métodos que foram utilizados foram o efluente fornecido por uma indústria de laticínio do estado do Paraná. A análise de toxicidade, utilizados como organismos testes, bulbos de Allium cepa, adquiridos de produtores rurais de cebolas orgânicas. Então, foram selecionadas 12 cebolas de tamanhos e pesos semelhantes para a montagem do experimento. Então, cada bulbo foi colocado em um recipiente de vidro e suas regiões meristemáticas expostas à água destilada, por um período de 96 horas. Então, para que novas raízes germinassem e atingissem cerca de 2 centímetros para serem expostas aos diferentes tratamentos. Após a germinação em água destilada e o surgimento de novas raízes, os bulbos de Allium cepa foram divididos em 5 grupos de 3 organismos e expostos aos diferentes tratamentos por 48 horas. Um grupo foi exposto ao controle negativo, água destilada, controle positivo de cromato de potássio, efluente bruto, efluente diluído em água destilada de 50%, e efluente diluído em água destilada de 10%. Então, após 48 horas, as soluções foram descartadas, todos os tratamentos expostos novamente à água destilada por 24 horas para recuperação. Após esse período, as raízes de cada exemplar de Allium cepa foram coletadas com um tamanho de aproximadamente 2 centímetros e colocadas em uma solução fixadora composta de álcool e ácido acético em uma proporção de 3:1, por 24 horas à temperatura ambiente. Depois transferidas para frasco contendo álcool 70% e acondicionada em freezer até o momento das análises. Sobre as análises citológicas, as raízes foram hidrolisadas em soluções de HCl em estufa a 80 graus por 8 minutos e depois lavadas em água corrente e colocadas em frascos com álcool 70% para a montagem das lâminas.
foram escolhidas aleatoriamente 3 raízes de cada bulbo, de cada ensaio. As lâminas foram confeccionadas pela técnica de esmagamento e coroadas em carmim propiônico 1%. Para a realização do índice mitótico, 1.800 células por raízes foram analisadas para a contagem das fases mitóticas e para a análise das fases da divisão, uma média de 450 células por fase em cada raiz, com registro do percentual de anormalidades em cada ensaio. Então, tendo como resultado, as análises citológicas revelaram anormalidades mitóticas, variadas em todos os tratamentos com frequências distintas. Então, com relação ao número de células analisadas e porcentagem de anormalidades por fase da mitose e porcentagem total de células anormais nos diferentes tratamentos. Então, nós temos como tratamento controle negativo, controle positivo, efluente bruto, efluente diluído em água destilada com 50% e efluente diluído em água destilada com 10%. Então, em cima nós temos as fases da mitose, que é a profase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Com isso, nós temos o número de células analisadas, que foram 450, a porcentagem de anormais, que é ao lado. Ao final da tabela, nós temos o total de células analisadas, que foram 1.800 células, o total de células anormais, que está ao lado. Então, podemos identificar que apresentaram porcentagem de anormalidades semelhantes e estatisticamente mais próximos dos resultados encontrados no controle positivo. Em relação à frequência de anormalidade mitótica por fase da divisão, pode-se notar que as anáfase do controle positivo e de todos os ensaios envolvendo o efluente apresentaram maiores índices de alterações quando comparadas às demais fases. Então, sobre a figura 1, a análise de agrupamento hierárquico da matriz de porcentagem de células anormais do efluente da indústria de laticínio. Então, nós temos como representado o CN, que é o controle negativo, o CP, controle positivo, o EF, que é o efluente bruto, o E, 10%, que é o efluente diluído em 10%, e o E, 50%, é o efluente diluído em 50%. Então, nós podemos identificar que uma vez que na análise de agrupamento hierárquico, observou-se a formação de 2 grupos distintos, onde o primeiro, formado pelo controle negativo, e o segundo agrupamento constituído pelo controle positivo, o efluente bruto, efluente diluído em 50% e 10%. Isso identifica pela linha amarela, onde identificada pela distância euclidiana, indicando com isso a citotoxicidade do efluente de laticínio, mesmo em diluição. Então, dentre as anormalidades mitóticas encontradas, destacam-se a formação de micronúcleos, as relacionadas com a segregação irregular de cromossomos e aderências cromossômicas. Então, com relação ao poder genotóxico do efluente estudado, pode-se identificar com o aparecimento de micronúcleos em prófase e telófase, como está sendo identificado na figura A, I e M, responsáveis pelo aumento da frequência de anormalidade quando comparado com o controle negativo. Então, as anormalidades são identificadas nas flechinhas. Essas bolinhas são cromossomos que estão perdidos dentro da célula. Sobre a formação de cromossomos inteiros, nós podemos observar na figura B e D, onde foram da placa equatorial da célula em metáfase, onde identificamos os cromossomos totalmente soltos dentro da célula.
A figura E já identifica fora do eixo de segregação em anáfase, indicando o possível efeito de aneogênico do efluente na polimerização dos microtúbulos. Então, essas anormalidades têm a formação de fragmentos cromossômicos e micronúcleos nos citoplasmas. São as pontes cromossômicas em anáfase e telófase, como podemos identificar nas figuras ao lado, que é onde tem o resultado de aderências cromossômicas, que estão sendo identificadas pelas setas. Então, isso trata-se de uma adesão física irregular entre as proteínas que compõem a estrutura dos cromossomos e que pode ser resultado de degradação do DNA causado pela toxicidade de diferentes substâncias. Então, com relação à formação de pontes cromossômicas, por aderência entre os cromossomos, podem levar a uma má segregação das cromatídeos durante a anáfase. Continuidade da segregação, essas pontes podem se romper em qualquer ponte da molécula, como identificado na figura L, que tem esse rompimento, e resulta na formação de fragmentos cromossômicos, como identificado nas outras duas imagens, que contribuíram para a formação de micronúcleos ou serão perdidas pela célula. Então, embora o índice mitótico não tenha revelado resultados que indiquem toxicidade do efluente em estudo, as análises citológicas da divisão mitótica revelaram incidência de anormalidades maiores que o controle negativo e semelhantes ao controle positivo, o que demonstra, através dos achados citológicos, potencial genotóxico do efluente. Então, tendo como conclusão, o teste de toxicidade com o uso de allium-cepa demonstrou eficiente na caracterização da toxicidade do efluente em estudo, através dos resultados das frequências de anormalidades mitóticas encontradas. Independente dos resultados, essa metodologia não possibilita identificar qual ou quais substâncias presentes no efluente foram as responsáveis pelas anormalidades observadas, mas revela a necessidade de um tratamento adequado desse rejeito antes da sua destinação final.